Efésios, no capítulo 4, versículo 1 em diante. Podemos ler? Glória a Deus. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis como é digno da vocação ao que fosse chamado, com toda a humildade, mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros, procurando diligentemente guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, como também foste chamado em uma só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, ao qual é sobre todos, por todos e em todos. Glória a Deus. Pode sentar, glorificando a Deus. Vou ser breve. É mais para uma reflexão, né? Como já foi falado aqui, poderíamos fazer uma... Como é que se faz aquele... retrospectivo das nossas vidas. Como nós funcionamos nesse ano de 2024, né? Devemos fazer, com certeza, como a pastora Márcia já nos antecedeu. Devemos fazer porque em todo tempo nós temos que corrigir o nosso curso. Sabe, nunca é tarde para recomeçarmos. Deus, o nosso Pai, Ele é tão grandioso com a sua graça, que Ele nos, dá esse direito de recomeçar. Então devemos verdadeiramente olhar e ver aonde nós acertamos e aonde nós erramos. E a partir do momento que colocarmos em nosso coração, em procurar acertar diante de Deus com aquilo que Ele colocou em nossas vidas, nós vamos verdadeiramente não só funcionar, mas nós iremos fluir. A palavra de Deus fala em Mateus capítulo 12, verso 25, né? Depois de Jesus, levaram um endemoniado para Jesus, e Jesus expulsa aquele demônio da vida daquele jovem. E no versículo 25, a Bíblia diz que os fariseus, vendo o que aconteceu, eles tentaram, em seu pensamento ali, trazer uma acusação contra Jesus. Mas Jesus, conhecendo o seu pensamento, eles falavam assim: ele está expulsando demônio por Beelzebul. E Jesus, conhecendo o seu pensamento, olhou para eles e diz assim: então o reino do diabo está dividido, porque se eu expulso o demônio, por Beelzebul, significa que o reino dele, ele está em conflito consigo mesmo. E nem um reino ou uma casa dividida, ela subsiste, ela não prospera, ela não avança. Até mesmo, eu quero falar sobre unidade hoje. Até mesmo quando existe uma unidade, tanto faz ela ser para o lado que glorifica a Deus ou para o lado que não glorifica a Deus, ela prospera, ela cresce. Quando acontece depois do dilúvio, Deus ele dá uma ordem para que eles pudessem se espalhar na terra. E então o que acontece? Eles se agrupam e constroem a Torre de Babel. Eles, porém, falavam uma só língua, mas viviam em conflito consigo mesmo. Mas eles prosperavam, eles cresciam, porque eles trabalhavam em conjunto, em unidade.
E Deus, então, observando aquela atitude, Ele diz agora, cara, se o homem continuar desse jeito, tudo que eles fizerem, não há quem possa o impedir. Não haverá limites para o que eles podem fazer. Sabe? E Deus olha mais a observação de Deus. A atitude deles não era aplausível a Deus, não glorificava a Deus, porque desobedecia o mandamento. Mas o que deixa para nós, em lição para nós, é que eles, por mais que falassem uma só língua, né, eles viviam em conflito com a vontade de Deus. Em Atos dos Apóstolos, eles, porém, reunidos, cada povo falava uma língua diferente um do outro, mas, porém, através do Espírito Santo, eles passaram a se entender, mesmo falando línguas diferentes uma das outras. O que eu quero dizer para você com isso? É que Deus, Ele escolheu para formar a sua igreja pessoas com diferentes características, pessoas que pensam diferente umas das outras, sabe? Pessoas que pensam diferente, cresceram em culturas diferentes, vieram de famílias diferentes, e Deus resolveu formar a igreja com essas pessoas que somos nós. Mas, porém, sem o Espírito Santo, não tem como nós vivermos em unidade. Somente através do Espírito Santo que a igreja começa a se formar. Então, quando as pessoas, nós reconhecemos a Jesus como nosso único Salvador, recebemos o Espírito Santo, para que então Ele começasse a grande obra que Ele está fazendo no meio da igreja. Formar a igreja com pessoas diferentes umas das outras. Sabe, você pode não concordar com a liderança ou com o teu irmão em raciocínio, mas se porém um só Espírito trabalhar em nós, se nós permitirmos que o Espírito Santo, sabe, nos mostre em que nós somos úteis uns aos outros, o reino de Deus vai avançar. Nós precisamos derrubar a mentalidade de que a igreja, ela funciona da maneira que eu penso. Nós temos que derrubar que só vai avançar se fizerem da maneira que eu penso, ou que eu sei, ou como eu estou aqui maquinando na minha mente. Nós trabalhamos em unidade. O Espírito Santo, Deus, derrama sobre a liderança uma visão, para que nós possamos então, sabe, compartilhar essa visão com toda a igreja. E se todo mundo, sabe, a maioria das vezes, a visão que Deus vai dar, a maioria de vocês não vai concordar. Mas Deus está dando a direção à liderança, para que nós possamos andar junto nessa visão. Essa unidade, ela vai prosperar e avançar a partir do momento em que você olha e diz: cara, eu não concordo, mas os meus pastores, a liderança, o conselho está vindo, nós estamos juntos. Essa unidade vai fazer com que nós, mesmo pensando diferente, não vamos andar em conflito consigo mesmo. E nós andamos em conflito praticamente o ano todo. Nós estamos de pé porque a misericórdia de Deus é a causa de não sermos consumidos. E por existir um propósito neste lugar. E é nos pequenos detalhes que nós, sabe, observamos o quanto nós precisamos andar em unidade. No tempo em que Nabucodonosor sitiou
e levou ali para dentro da Babilônia. Aparecem os 4, né? Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas foram muitos outros jovens que foram levados para dentro da Babilônia. Mas apenas os 4 aparecem, sabe, em uma unidade. Intentaram no seu coração não se contaminar com as iguarias que serviam no palácio, porque não glorificava a Deus. Sabe, andar em unidade é andar naquilo que glorifica a Deus. Nós vamos usar, sabe, os dons, os talentos que Deus derramou sobre a igreja. Nem todo mundo aqui vai fazer, sabe, a mesma coisa que o outro faz, ou vai ter o talento que o outro tem. Mas todos são importantes para que essa unidade funcione, para que nós sejamos fortes, para que nós possamos crescer em unidade, sabe, em entendimento de que o único Espírito opera em todos. E isso vai ser o diferencial em 2025 nessa igreja, eu creio, em nome de Jesus. Eu creio que nós já não vamos mostrar para as pessoas aí de fora que nós estamos em Deus pelo falar em línguas, ou por orar muito, ou por pregar muito, ou por, sabe, subir monte, aquilo outro. Eu creio que as pessoas vão olhar a nossa unidade a partir do momento que sair daqui de dentro, é de dentro para fora. Nós vamos cuidar uns dos outros, sabe, nós vamos olhar mais para o que tem sido pregado na ceia da reconciliação. Nós vamos olhar mais para o que tem sido pregado sobre a mesa. E nós vamos, sabe, entender pelo Espírito Santo que antes de tocarmos alguém do lado de fora, primeiro nós temos que ser tocados do lado de dentro. Primeiro essa unidade tem que funcionar aqui dentro. Enquanto não houver, sabe, essa unidade entre nós, não adianta eu tocar ninguém lá fora, porque não vai durar muito tempo. Eles vão ser tocados porque você carrega algo que Deus colocou sobre a tua vida. E a palavra de Deus, ou ministrada ou pregada, vai tocar alguém. Mas a grande dificuldade da igreja é manter a unidade, sabe, é manter alguém que vem para este lugar, recebe Jesus e vem ser inserido nessa unidade. A dificuldade nossa é manter esta pessoa em unidade, porque na maioria das vezes nós estamos em conflito com a gente mesmo. A maioria das vezes nós passamos em conflito com a gente mesmo. Como que nós vamos mudar? Como que nós vamos fluir? Como que a Amapã vai avançar e cumprir o propósito de Deus se não tem unidade? Queridos, eu vou dizer uma coisa para você. Eu tenho conversado com a minha esposa acerca disso. Eu falei, minha filha, olha, a igreja, a família, principalmente a minha, não existe separação. A igreja aqui, a minha casa aqui, a minha casa é a igreja. Eu me alegro dentro da minha casa, o que acontece dentro da minha casa reflete na igreja, e a igreja reflete dentro da minha casa. Então não adianta dizer então, porque se houver uma separação vai estar dividido, porque a partir do momento que eu pego meus filhos, pego a minha casa e digo, hoje tem culto, mas hoje nós vamos esparecer com a minha casa, vamos para o shopping, vamos para sei lá para onde. Eu estou ensinando, instruindo meus filhos que a prioridade não é o reino de Deus. A prioridade é eu ir satisfazer os desejos da minha casa. Porque eu tenho
prazer, querido, em acoplar essas coisas. Família e igreja. Eu tenho prazer nisso. E se não tivermos, se começarmos a separar, corre um grande perigo de você começar a priorizar. Em primeiro lugar é Deus. Segundo lugar, tua família e a igreja. Porque se você falar que a tua casa é a igreja depois, você vai começar a negligenciar em algumas áreas da tua casa. Você vai começar a ensinar para os teus filhos quais são algumas prioridades que vai tirar você do propósito. Porque, cara, como que eu não posso sentir prazer, sabe, de vir adorar a Deus com minha família, junto com vocês, numa unidade onde o Pai se faz presente, onde Jesus, nas suas orações, Ele pediu e mostrou, sabe, lá em João 17, 22, Ele diz: Pai, assim como eu sou contigo, eles também estão comigo, eu sou com eles, e nós juntos, todos misturados. Amém, Deus. Sabe, assim nós vamos, eles não vão, sabe, o inimigo não vai prosperar sobre eles, porque nós somos uma unidade. Deus trabalha em unidade. Então, se nós quisermos, queridos, nesse ano que vai iniciar, sabe, prosperar, sabe, fazer com que o reino de Deus avance através de nós, vamos olhar mais para a unidade que está acontecendo aqui dentro. Quantas vezes a gente, sabe, tem observado que as irmãs tentam fazer alguma coisa e são as mesmas pessoas que estão dizendo: estou junto, mas uma maioria não se manifesta. E você sabe o que é que acontece? Enfraquece a unidade, porque vai pesar muito a alguém. Mas quando nós agimos em unidade, digamos que as irmãs, sabe, quantos aqui já se deliciaram com as festas de casamento, não só pela glória do evento, né, do ato, mas com o que acontece depois, sabe? Mas a gente espera mais que as pessoas se manifestem. De repente elas podem falar: poxa, mas é pouca coisinha. Uma unidade faz a diferença. Se nós temos 40 pessoas e cada uma delas, sabe, se manifesta: eu não tenho muito, eu tenho R$1, pastora. Eu não posso dar muito, posso doar meia dúzia de ovos para completar no bolo, pastora. Pastora, não tenho, mas não posso levar um mendigão, como disse o pastor Dilton. Cara, isso vai ser o diferencial na Lapan no 2025. Tudo que nós formos fazer vai prosperar, porque Deus trabalha em unidade e Ele vai te abençoar para que você comece a aumentar a tua semente, sabe? E isso que Ele quer fazer conosco esse ano. Se nós não mudarmos as nossas atitudes, as nossas prioridades, não adianta. Nós vamos continuar batendo em pedra. Enquanto isso, Deus vai levantando outros e vai lançando, porque tem muitas almas aqui para ser ganha para Jesus. Mas o que as pessoas aí fora vê é uma falta de união, de unidade. Eu duvido, eu já me deparei com duas situações dessas. O Fabinho aqui, ele já foi da Universal. Eu duvido você ir falar mal do Bispo Macedo para alguém que é da Universal. Eu duvido você falar mal de algum pastor para um membro dessa igreja. Meu irmão, não adianta você arrumar 1000 argumentos, mas eles vão mostrar que eles são unidos, que tem unidade ali dentro. Isso não acontece aqui. Sabe, aqui não acontece, isso enfraquece a unidade, porque nós nos tratamos em unidade. Discernir o corpo é um tratamento que nós temos um com o outro aqui dentro. Sabe, nós vamos caminhando e Deus vai abrindo a nossa visão, vai nos mostrando aqueles que precisam ser tratados.
partir do momento que não tem unidade, queridos, há um propósito nesse lugar. Pode ser que nós vamos, sabe, contemplar a vinda do nosso Senhor pelo que nós temos até agora. Isso glorifica a Deus. Mas o propósito dele é bem maior. Tem muitas almas para ser alcançadas aí fora. E nós carregamos até um título, sabe, de poderia às nações. Mas, cara, isso fica cada vez mais longe quando a gente não entendeu ainda que tem que começar aqui dentro. E esse ano eu creio em algo extraordinário que Deus vai fazer. E Deus tem me mostrado que vai ter muitas pessoas que não vão passar de fase com a gente. Aleluia. Porque não abrem mão dos seus pensamentos e das suas amizades. A Bíblia diz que quando a nossa amizade com o mundo, sabe, ela nos torna inimigo de Deus. Porque Deus não tem comunhão com o mundo. Então, queridos, a unidade, sabe, aqueles que estão em Cristo Jesus têm um só coração, anda em um só pensamento, sabe, acerca da nossa grande missão, pela esperança da salvação que nós fomos alcançados. Então nós falamos a mesma língua, pelo menos é o que Deus espera de nós. Para isso, para que nós possamos então avançar, para que os ministérios venham, sabe, ser mostrados. Por isso que Deus, Ele não faz acepção de pessoas. Ele tem aqueles que Ele confia, né? Tem aqueles que Ele confia mais. Então isso é, sabe, algo que precisamos atentar. Mas por que Deus confia mais em um e no outro não? Essa questão não é nem, sabe, de confiança, é desconfiar da pessoa. É uma questão de maturidade. Precisamos entender que Deus confiará grandes projetos em filhos que estão amadurecendo a cada dia. Enquanto nós não amadurecermos, nós não vamos avançar. Nós vamos cada vez mais estar batendo em ponta de faca. Mas eu creio e profetizo que Deus levantará essa igreja, uma geração, sabe, uma geração que andará em unidade. Eu creio que Deus mudará. Nós vamos permitir que o Espírito Santo trabalhe em nós de uma forma, sabe, que vai moldar a gente de dentro para fora. E não vai prevalecer mais, sabe, aquilo que eu penso. Não vai prevalecer a minha própria vontade, mas sim aquilo que o Espírito Santo está transmitindo aos nossos corações. Eu creio que através dessa unidade aqui, você vai começar a ver a tua família se voltar para Deus. Porque se as pessoas que não andam com a gente, se as pessoas que não moram com a gente, que não cultuam com a gente, eles podem julgar de alguma forma, amém? Mas imagina a nossa casa, nossos filhos, sabe, as esposas que ainda não se converteram a Jesus, os esposos que ainda não se renderam a Jesus, os filhos que ainda não se renderam a Jesus. Eles vão olhar para dentro da sua casa e vão ver os seus pais em unidade. Eles vão olhar e vão ver os seus pais, as suas conversas dentro de casa, fala sobre a unidade da igreja. E quando eles se depararem com algum, sabe, debate dentro de casa, vai ser o esposo e a esposa dizendo assim: filho, o que nós podemos fazer para ajudar o nosso pastor?
o que nós podemos fazer para ajudar o irmão fulano de tal. O que nós vamos fazer? Você viu como ele chegou na igreja? Está acontecendo alguma coisa com ele. Sabe, isso é uma cura para dentro da tua casa. Isso é uma cura para dentro do teu lar. Porque os teus filhos vão se apaixonar por Jesus, por ver os seus pais exalando isso dentro de casa. A maior causa de filhos que não se voltam a Jesus e se revoltam contra a igreja é de ver os seus pais, que deveriam ser a inspiração para trazê-los à unidade, só ver os seus pais questionando as autoridades, ver os seus pais questionando os pastores, a liderança. Isso vai gerar no coração deles a incerteza, sabe, vai gerar no coração deles dúvida. Cara, se os meus pais que estão lá estão falando isso, o que é que eu vou fazer lá? Cara, o que é que eu vou fazer lá? Se o meu pai discorda disso, se o meu pai fala mal disso, a minha mãe fala isso, se o meu irmão fala isso, cara, vamos mudar a nossa mentalidade. Cristo quer salvar a nossa casa, Ele quer salvar todos aqueles que estão em nossa volta, mas nós precisamos falar uma só língua, um só pensamento. Devemos andar em unidade, porque todos nós fomos alcançados por Ele. Todos nós somos limpos por Ele todos os dias. Todos nós somos limpos pela Sua palavra todos os dias. E meta uma coisa na sua cabeça: todas as vezes que você fala mal de alguma pessoa daqui do corpo, você está dizendo que você é melhor que ele. Você está dizendo que você é mais digno que ele. Você está dizendo que você é mais digno de estar aqui ou de estar no reino do que ele. A Bíblia diz que nós devemos considerar os outros superiores a nós mesmos. Sabe o que ele está dizendo? Toda vez que eu olhar para você, eu vou dizer: cara, como você é excepcional. Cara, como você é, sabe, bom. Deus é tão maravilhoso que Ele dá algumas narrativas para a gente, algumas didáticas para a gente ser ensinado a não deixar que o orgulho venha sobre nós. Porque toda vez que eu trabalho nisso, sabe, dizendo, reconhecendo alguém como superior a mim mesmo, eu não estou deixando que a soberba entre no meu coração. Eu não vou deixar que a soberba entre, sabe, como a gente vê derrubando muitos que caminharam por muito tempo sobre uma palavra e estão aí, ó. Deus levanta, começa a levar as nações, mas o orgulho, né, a soberba vem e eleva o nível dessas pessoas para longe da igreja, da unidade da igreja. Eles se tornam pessoas adoradas, porque deixaram de levar as pessoas a adorar a Deus, e agora estão recebendo os aplausos, estão recebendo, sabe, os elogios, se tornaram ídolos. Isso que acontece quando a gente deixa que a soberba entre em nossos corações. Eu creio que em nome de Jesus, que essa igreja aqui, eu vejo uma igreja forte, mas eu vejo uma igreja em conflito. Mas eu creio que Deus, Ele vai alinhar os nossos pensamentos a Ele. Sabe por quê?
O Espírito Santo, Jesus, Deus, sabe, eles são a aspiração para essa unidade. Os três falam uma só coisa. Sabe, você não vê o Espírito Santo sobressair a Jesus, ou Jesus querendo ser maior que Deus, mas ele diz assim: eu só faço o que eu vejo meu Pai fazer. Quem vê a mim, vê o Pai. Cara, não tem como, sabe, as pessoas não ser atraídas quando ele encontra você na rua. Caraca, você é servo do Senhor, sim, glória a Deus, eu sirvo ali naquele local ali, ó. Cara, vai lá um dia, vai lá, ajude com a gente, cara. Deus se manifesta naquele lugar. E eles vão observar as nossas vidas. Como que nós somos? Comunidade nesse lugar. Já tivemos pessoas que não fazem parte do corpo, sabe, ajudando em causas aqui nesse lugar, enquanto os de dentro faz parte do corpo, não se manifestam. Esse ano que vai iniciar, eu vou cobrar um pouco sobre o nosso grupo da Amapã. Sabe, porque, cara, não tem como, a gente fica, sabe, quem via lá no grupo, a pastora Márcia, né, as irmãs que sempre estão ali convocando para alguma situação, imagina que nós estamos com, graças a Deus, que temos remanescentes aqui. Imagina se nós temos alguém entre a vida e a morte, e nós precisamos dessa unidade, todas em ação, para que essa pessoa viva, não morra. Cara, quantas pessoas tinham morrido esse ano? Se fosse depender de todos se manifestarem. E eu digo, sabe, como nós, coisa simples. Às vezes a gente coloca no grupo, você olhar lá, você acha que tem 40 pessoas ou mais um pouquinho. Aí você coloca lá: irmãos, nós vamos precisar tal de alimentos para formar uma cesta básica, nós vamos colocar a lista aqui. Irmãos, sabe, são poucas pessoas, são as mesmas pessoas que se manifestam. Cara, nós precisamos ter a visão do que Deus vai fazer nesses tempos. Sabe, o meu sonho é que quando a gente chegue no final de cada mês, a gente tenha uma fila de pessoas aqui para receber cestas básicas, que a gente vai estar aqui com 30, 40, 50 pessoas inscritas todo mês para receber cesta básica. Mas como que nós vamos fazer isso se a unidade não se manifesta? É a mesma coisa que um dia, cara, eu não aceito esse tipo de palavra, quando diz assim: a igreja está vazia por causa do pastor. Não, a igreja está vazia porque nós não somos uma unidade. Não depende só dos pastores, da liderança. Deus entrega para a gente a visão, e a gente compartilha com todo o corpo. Mas todo o corpo bem ajustado tem que estar ligado no que Deus quer fazer. Para que funcione, todos devemos cumprir com o nosso papel, com aquilo que recebemos. Não importa, sabe, se você falar: mas eu sou o quê? Você é filho. Se você não ter esse pensamento que você é filho, se você não mudar a sua mentalidade para entender que você é filho, você vai acabar fazendo um serviço e vai se tornar, sabe, um funcionário do reino. Você vai trabalhar sempre pelo salário, sempre para receber alguma coisa, sempre quando você vai fazer por esperar alguma coisa. Mas quando você entende que você é filho, você não precisa ter um cargo ou ter um título. Você entende que você é filho, e Ele com certeza colocou algo em tua vida para, sabe, um talento, um dom, não sei. Mas quando você é filho, a casa é do Pai, a causa é do Pai. Você se levanta como filho e você faz. Não precisa ninguém mandar, porque aquele que faz só o que manda
gente chama de inútil. Mas você olhou e sabe o que precisa ser feito. Então, cara, não te prenda esse ano, não. Se levante, se disponibilize. Teve pessoas já que chegaram com a gente e disse: pastor, ó, conte com a gente. Eu acho que foi a Juliana, né? Com a Juliana e a pequena, como é? A Maiara. Thaís? Não. A Juliana, foi a Juliana, acho que foi a Maiara que chegaram comigo e falaram: pastor, o que o Senhor está precisando? O que a igreja está precisando? Foi você, foi? E a Maiara, não foi? A Marcela. Isso aí. O que você está precisando? Cara, eu achei muito linda a atitude de vocês. Porque vocês estão observando, cara, no que eu posso operar, no que eu posso fazer para ajudar essa área, sabe? E o lindo é porque elas foram específicas no que elas queriam ajudar. Elas não foram perguntar porque não sabiam o que precisava ser feito. Elas foram porque já sabiam. E elas chegaram: pastor, o que nós precisamos fazer? Você deixa a gente agir para a gente poder comprar um ventilador? Cara, é lindo, sabe por quê? Deus, Ele te mostra o que precisa ser feito. Ele conta com os filhos. Você só precisa entender o que te prende, você mesmo. Um corpo bem ajustado, sabe? É isso. É quando você entende, cara, que Deus constituiu uma liderança para este lugar, mas Deus te levantou como filho nesse lugar, te constituiu como filho, para que você possa entender o que o Pai quer fazer, o que precisa ser feito. Aí nós vamos ver, sabe, algo extraordinário acontecer nos nossos dias. Vai ser na simplicidade, nas pequenas coisas, que nós vamos ver a glória de Deus nesse lugar. Esse ano é um ano que eu vou me colocar mais como nunca antes à disposição do reino de Deus. Sabe, esse ano vai ser um ano que eu vou colocar a minha vida diante de Deus. Porque se eu acredito que Deus está falando comigo, eu sou o primeiro que tenho que, sabe, agarrar. Porque eu sei que aqueles que ainda não, sabe, foi revelado a eles, mas vai vir e vai experimentar, e Deus vai revelar. Então, queridos, em nome de Jesus, fica de pé. Aleluia, fica de pé em nome de Jesus. Eu queria estar orando pela tua vida nesse momento. Eu queria fazer uma oração aqui. O Henrique está nos visitando hoje, né, Henrique? Seja bem-vindo, seu pai também. Seja bem-vindo nesse lugar. Eu queria que você, nesse momento, fizesse uma oração diferente ou parecida com a do início, né, que a pastora Márcia direcionou, para que a gente pudesse, sabe, olhar para dentro de nós, olhar para tudo aquilo que, sabe, deu certo e o que não deu certo, e a gente pudesse colocar diante de Deus agora, sabe, no propósito diante de Deus. Eu quero que você colocasse a mão no teu coração. É um ato profético, que se você fizer crendo, eu tenho certeza de que Deus irá girar essa chave em nós. Aleluia. E você vai colocar um propósito diante de Deus agora. Sabe, eu não sei qual as tuas expectativas para esse ano que vai se iniciar. Eu sei que nós devemos viver como se Ele voltasse hoje. Mas eu quero que tu coloque a mão no teu coração. E você vai colocar um propósito diante de Deus. Dentro do que você orou no início desse culto, dentro do que você observou no início desse culto,
culto que você precisa mudar, você vai colocar um propósito diante de Deus. Amém? Pai querido, em nome de Jesus, Pai, estamos diante da Tua presença, Pai. E eu creio, meu Pai, que o Senhor sonda os corações. Eu creio que o Senhor, meu Pai querido, tem observado nossas vidas, de nossos sonhos para o Teu reino. E eu creio, Pai, que muitos deles não, Senhor, não estão de acordo com os Teus sonhos. Mas eu creio, Pai, que aquilo que vai glorificar o Teu nome, Pai, o Senhor, Pai amado, faz dar certo. Então, Pai querido, cada um de nós nesse momento estamos colocando algo diante de Ti e oramos para que o Senhor, meu Pai, venha regar como uma semente, para que ela floresça dentro de nós, Senhor, e possa gerar em nós, Senhor, atitudes diferenciadas, temor, meu Pai, obediência, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Pai, gira essa chave que precisa ser gerada para que a Mapam, meu Pai, funcione, para que ela flua, meu Pai, para que, Senhor, as vidas que o Senhor já preparou para que essa igreja cuide, Senhor, ela seja cuidada, meu Pai, por cada um de nós, meu Pai amado, para que todos nós possamos exalar, Senhor, meu Pai, os Teus cuidados, Senhor. Por isso, meu Pai, no nome do Senhor Jesus, tira essa chave em nós, Senhor. Tira, meu Deus, pelo Teu Espírito Santo, Senhor. Toma, meu Pai, nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Eu profetizo, Senhor, que muitos de nós vamos recomeçar, Senhor. Eu creio que muitos de nós vamos retroceder, voltar à origem, Senhor, para que fazer as coisas certas, Senhor, para fazer as coisas que glorificam o Teu nome, Pai. Pai, em nome de Jesus, Senhor, é o que nós agradecemos nessa noite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia.